Acho que está indo. Deixa eu ver se está aqui na página. Deixa eu só ver aqui se está. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Tá ok, Já? Beth, pode. Já, pode ir. Boa noite a todos, aqueles que estão entrando agora. Boa noite a nossos associados. Boa noite a todos que estão assistindo. Estamos hoje aqui para falar um pouquinho a respeito do CME, que é o Conselho Municipal de Educação. Vamos falar um pouquinho a respeito principalmente do CME de São Roque. Estamos com o deputado Caio Genasi com a gente, para falar um pouquinho e trazer um pouquinho do conhecimento sobre o assunto, e a professora Marisa também, historiadora, que entende muito do assunto, né, Mar? Boa noite. Boa noite, obrigada, professor, pela presença. E eu queria que o senhor começasse um pouquinho falando sobre o conselho, sobre a importância do conselho municipal. Tá, primeiro, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando a live. Elizabeth, Marisa, parabenizar vocês pela luta que vocês têm travado em defesa dos profissionais da educação de São Roque e de toda a região, nas mais variadas áreas, a participação de vocês na aprovação do Fundeb e de tantas outras lutas que eu tenho acompanhado aí com vocês, né? E vocês trazendo esse tema, ele é muito importante, o tema do Conselho Municipal de Educação, até porque eles deveriam, todos os conselhos de educação, os estaduais, os municipais e mesmo o Conselho Nacional de Educação, todos deveriam se pautar pela gestão democrática, né? Como reza a Constituição Federal, que diz o seguinte: um dos grandes princípios da educação brasileira é a gestão democrática, a participação, sobretudo da comunidade escolar. Então, o que nós defendemos há muitos anos é que os conselhos de educação, seja ele municipal, estadual ou nacional, que eles sejam que os membros sejam eleitos pela comunidade escolar, que não haja indicação dos prefeitos, dos governadores e da presidência da República, porque infelizmente isso vem acontecendo. Tem exceções, logicamente, tem prefeitos que são mais democráticos, mas nós temos que mudar a legislação. Essa tem sido a nossa grande luta, porque os conselhos, em geral, representam os interesses ou do executivo e, sobretudo, das escolas particulares. Aqui mesmo eu acompanho o Conselho Estadual de Educação, ele tem uma forte presença de representantes das escolas particulares. É um conselho que deveria formular políticas públicas, orientações, e, sobretudo, para fiscalizar o poder executivo, mas ele acaba defendendo muito mais os interesses econômicos das escolas particulares do que os interesses e as necessidades das escolas públicas. Então, primeiro, o conselho é importante. Ele é um órgão fiscalizador, ele é um órgão consultivo e ele também delibera, ele emite deliberações, resoluções, orientações, é um órgão importante. Mas quando ele é constituído por setores ligados à comunidade escolar, isso aí é fundamental para todos nós. Por isso que nós defendemos eleição direta, que a comunidade escolar, através das suas representações, possam escolher esses conselheiros. E eu sei que a situação aí é grave, que não há gestão democrática na educação em São Roque, muito menos na escolha dos conselheiros, que não são eleitos democraticamente, mas indicados pelo prefeito. Daí o conselho fica preso, o conselho fica sem autonomia para fiscalizar, para denunciar, para cobrar o governo, porque ele foi indicado, ele acaba sendo um puxadinho do gabinete do prefeito e do secretário da Educação. Ele perde a sua importância. Então, é importante que haja eleição e que haja renovação dos membros. A renovação, a alternância dos membros é muito importante para que todos tenham oportunidade de participar, de aprender, mas, sobretudo, de fiscalizar. Isso aí é fiscalizar
né, as políticas públicas na área da educação, o financiamento da educação, para ver se a prefeitura está investindo corretamente os recursos que são obrigatórios pela lei orgânica, pela Constituição Federal. Isso aí é fundamental, é a função também do Conselho. Então, olha, Conselho tem que ser eleito, é a grande luta que nós travamos em todo o Brasil. As prefeituras que têm o mínimo de compromisso com a democracia escolar trabalham nessa direção, alterando a legislação, né? Aqui eu tenho um projeto, viu, Elizabeth e Marisa, aqui na Assembleia Legislativa, tramitando já há um bom tempo, mudando também, porque no estado de São Paulo, quem escolhe é o governador, ele nomeia todos, não tem eleição para nada aqui também. É uma prática do PSDB, me parece que o prefeito é do PSDB também, né? Então, o PSDB, ninguém é eleito, o governador indica as pessoas. E eu tenho um projeto de lei democratizando o acesso, democratizando a escolha, para que haja representação dos professores, das entidades que representam a educação. Aqui em São Paulo nós temos a POSP, a UDEMO, a PASE, a FUS, o CPP, e essas entidades não têm uma representação. De vez em quando tem um ou outro ali, mas a representação maior no Estado é das escolas particulares. Vocês acreditam que um dos representantes do Colégio Bandeirantes, que é um dos colégios mais caros aqui da cidade de São Paulo, é membro do Conselho Estadual de Educação? O que ele está fazendo ali, gente? Ele é de uma escola de elite, uma escola caríssima, com uma mensalidade caríssima, e ele está no Conselho, né? E você não tem representação mesmo eleita pela escola pública, pelos profissionais da educação. Às vezes um ou outro ali que é indicado para dar ocupar, para dizer, olha, tem um pelo menos, mas nós temos que... Então, o meu projeto de lei que tramita aqui é para que haja alteração na Constituição e na indicação, enfim, na formação do Conselho Estadual. Eu acho que aí também tem que ter, é importante que a Câmara dos Vereadores cumpra esse papel de fiscalizar e apresentar uma proposta nesse sentido, pressionando o prefeito. Tem que democratizar toda a educação, o Conselho Municipal, né? A escolha de dirigentes de ensino. Quanto mais participação, melhor. Todos ganham com isso, sobretudo na área da educação. Então, professora, aqui a grande problemática consiste no seguinte: o Conselho Municipal de Educação, desde 2016, vem escolhendo os membros equivocadamente, porque a lei diz que a nomeação é do prefeito, tá? Então, apesar da lei ser retrógrada, antidemocrática, a nomeação é do prefeito. E a gente... Mas não ocorria, né, Marisa? Não ocorria assim. Mesmo sendo retrógrada, ela não ocorria dessa forma. Ocorria que os conselheiros faziam as eleições, e a última eleição, então, ao meu ver, foi uma catástrofe, porque teve-se alguns que participaram, e quem escolheu foram os próprios conselheiros ali, entre os pares ali mesmo. Foi um absurdo. Apresentava-se o projeto e eles falavam, é você. Ah, tá. Aí a associação fez uma denúncia para o Ministério Público, né? O Ministério Público pediu esclarecimentos para o chefe do executivo. O chefe do executivo se comprometeu em regularizar, né? E então o promotor, entendendo que a prefeitura iria estar regulamentando, optou por aguardar essa organização administrativa. E nós também, entendendo que eles iam regulamentar, alterando a lei, que por parte da própria prefeitura havia um entendimento que a lei era retrógrada. Então, o que eles fizeram? Eles pediram para que as escolas enviassem nomes de professores que quisessem participar, e nós estávamos aguardando que fosse um projeto de lei para a Câmara, porque projeto de lei eles fizeram agora, nós não temos nem sistema de ensino. Eles pegaram agora um Ctrl+C e Ctrl+V lá da Undime, mandaram para a Câmara e vão aprovar o sistema de ensino para a gente estar regulamentando isso, que a gente também não concorda. Fica aqui nós também protesto contra o projeto de lei que está na Câmara para aprovar
onde o vereador Etelvino, através da Comissão de Educação, está tentando propor um substitutivo, tá? Então, a gente espera que os vereadores aí aceitem esse substitutivo, né, e aprovem, porque esse substitutivo teve a participação dos professores. Foi feita uma reunião organizada por intermédio do vereador Etelvino, que é um vereador de situação. Aqui a gente não estava falando de politicagem. O vereador Etelvino, há uns 8 anos, ele acompanha o trabalho da associação, tem essa preocupação de ouvir, fez a reunião, entendeu que o projeto da prefeitura era simplório, simplista, e escreveu um outro projeto com várias mãos, e nós estamos aguardando a votação desse projeto. Porém, quando aconteceu essa nomeação, esse decreto, hoje foi uma surpresa. Por quê? Por que então você mandar pegar nomes nas escolas se você indicar as mesmas pessoas? E fica uma crítica aqui, professora, a esse conselho, a essas pessoas, porque essas pessoas que estão lá dando nome, continuam dando nome, sequer eles não entendem que eles não fizeram um parecer, não tem nada publicado em relação a esse processo de pandemia. Um parecer que falasse desse processo de aulas remotas, um parecer que falasse sobre a didática que está acontecendo nas escolas, porque o Conselho Municipal de Educação não é para defender professor, é para olhar o aluno, é para ver a qualidade de ensino do aluno, para ver se está chegando atividade nesses alunos. Agora o Departamento de Educação está propondo aí uma aula online pelo Meet. Veja bem, quem não tem acesso à internet vai criar uma barreira muito maior ainda, uma lacuna gigante. Vale ressaltar, Maísa, que a pesquisa que a própria prefeitura fez com relação à volta, retomada das aulas, teve 2.021 pessoas somente votando nessa pesquisa. Então, é visivelmente que não atinge nem 10% dos nossos alunos. São então, 12 mil na rede. Exatamente, não atinge nem 10% dos nossos alunos. Cadê o conselho que não está fiscalizando isso? Exatamente. Cadê o conselho que não está vendo a qualidade, que não está chegando o sistema de informação, o sistema de informática para os alunos terem uma aula online de qualidade? Quantos alunos vão assistir essas aulas? Quantos terão acessos? Nesse momento, você tem razão, o conselho tem uma participação fundamental, mas como ele está engessado, ele é um puxadinho, uma extensão do gabinete do prefeito, ele está comprometido por conta das indicações que foram feitas, então ele não reage, não colabora, né, não fiscaliza e não contraria também as orientações da prefeitura e da Secretaria da Educação. Aí mostra exatamente a necessidade da eleição democrática, direta, da comunidade escolar escolhendo esses representantes para que eles tenham autonomia e independência. Então, aí tem que mudar a lei. É muito importante a mudança da legislação. É fundamental que a prefeitura, que o executivo encaminhe um projeto para a Câmara, ou a Câmara tome a iniciativa, enfim, tem que mudar a lei para que haja democratização da escolha dos conselheiros de São Roque da Educação. E sem contar, professor, que se a gente parar para analisar o trabalho desse conselho, das pessoas que estão lá, né, quando foi se discutir a BNCC, as pessoas que estão lá, elas estão mais preocupadas em discutir a sua carga horária e não perder aula, porque no estado são 2 aulas de inglês, por exemplo, tá? Uhum. E são 4 aulas de história. Eu nem entrei no mérito, porque como eu sou professora de história, ela fala, ela está defendendo dela. Então, eu não entrei no mérito da questão. Por quê? Porque, assim, nós hoje temos uma periodicidade histórica que não está sendo cumprida, porque nós temos uma aula a menos, mas nós somos cobrados quanto ao conteúdo. O livro didático que veio atualizado pela BNCC vem com uma periodicidade que não corresponde com a aula que eu tenho que aplicar para os meus alunos, mas o conselho, ele está mais preocupado em não perder aula, em não tirar a informática da grade, porque hoje, pela BNCC, ela entra como TI, mas ela não está na grade, tá? Então, eles estão mais preocupados, as pessoas lá, em não fiscalizar essa situação, porque eles vão perder aula, porque vai diminuir a grade curricular deles, do que cumprir exatamente. Mas nós fizemos adequação. Então, nós não temos um sistema, o conselho não se posicionou, pessoas que estão lá, pessoas que deveriam estar brigando por essa lei. Essa lei só está saindo porque nós brigamos, nós enquanto associação. Então, a lei foi para a Câmara agora, claro que uma lei simplista, um Ctrl-C, Ctrl-V, mas quem deveria estar fazendo isso era o conselho. Aí a gente vê os mesmos nomes
Aí eu argumento, vai regulamentar para depois chamar, para mudar a eleição. E aí, passa-se 4 anos e vai continuar a mesma coisa? Por que, que não mudou, então? Por que, que não mandou um projetinho simples para a Câmara? Né? Fica um Exatamente, até questionamento. porque... E porque até agora não se efetivou e regulamentou tudo isso, Marisa. Porque justamente agora, vésperas do final do ano, com toda essa problemática que nós levamos, que nós denunciamos, por que não o jurídico da prefeitura fazer, elaborar, regulamentar essa lei, mandar para a Câmara e ser votado? Qual é o problema disso? Porque não, já no regulamento já organiza agora, de imediato, agora que é o momento de fazer isso. E isso eles resolvem em uma semana, porque o prefeito pode encaminhar, ele tem a maioria na Câmara, vota em uma semana esse projeto. Só que faz um mês, a eleição irregular foi começo de julho, e eles têm um corpo jurídico gigante na prefeitura, mas Marisa, não pode fazer? Se ele tivesse interesse político, ele faria isso com muita tranquilidade. Eu aqui... Na Assembleia Legislativa, já fui vereador também em São Paulo, já vi leis, projetos sendo aprovados rapidamente, a toque de caixa, quando há interesse do Executivo, que sempre tem maioria, então vota rapidamente, não tem problema. A questão é que o governo municipal tem que ter esse interesse, tem que ser pressionado, na verdade, né? Tempo e conhecimento, deputado, eles tiveram. Porque a partir da nossa denúncia, eles tiveram tempo e conhecimento para poder regulamentar essa lei. Não fizeram porque não quiseram. Na verdade, dá a impressão, deputado, que eles não quiseram se indispor com as pessoas que estão lá, sentaram com essas pessoas e essas pessoas falaram, olha, fica esse, mas a gente vai se comprometer depois em mandar a lei para a Câmara. Só que eles não se comprometem porque hoje só é eleito o presidente entre eles, porque foi o vereador Etelvino, quando eu apontei e conversei com ele, olha, o CME, até o presidente, além de escolher por nomeação, até o presidente é escolhido pelo prefeito. Aí o vereador Etelvino fez uma emenda e alterou essa situação. Então, assim, foi má vontade, foi falta de respeito com a associação, com os professores que estiveram lá para se candidatar, para participar da eleição, e foi querer fazer assim, passar a mão nas costas da associação. Olha, acato vocês, a gente tem uma resposta deles que anulava a eleição, acato vocês, mas sentou também com certeza com esse grupo, olha, escolham os nomes, porque inclusive pessoas que estavam lá, que vinham se posicionando, cobrando esse conselho, essas pessoas foram excluídas. Foram nomeadas outros suplentes, que geralmente é tudo de uma escola só. Não é conselho municipal de educação, é um conselho escolar, porque é um grupo de uma escola só. Tá? Então a gente percebe que está ali apadrinhado, mas é ser tudo amigo, a gente resolve aqui. Dá a impressão que é a mesma coisa que acontece na Câmara Municipal aqui. Tem um grupo, que é o grupo do prefeito, decide a reunião lá, e quando chega na Câmara não tem por quê, porque o grupo é a maioria. Então, a gente percebe que foi exatamente isso. Deu um tapinha nas costas da associação com a resposta anulando a eleição e dá um tapinha nas costas dele, nomeando eles, né? Regulamentando as mesmas pessoas e agora vai para a Câmara o projeto. Gente, com aquele monte de advogado, sem contar, deputado, que é tão ultrapassado que os cargos que estão na lei não correspondem com o que nós temos hoje na rede. Agora que efetiva o coordenador pedagógico, mas não tem aí o representante, um supervisor. Nosso supervisor é efetivo, aí o supervisor é do Estado. Então precisa, já estava escrito, já tinha uma lei, um projeto de lei bem colocado, que não foi para a Câmara, fica se enrolando. Então a gente vê assim, é a fase de como a eleição é em outubro, vamos dar um tapinha nas costas de todo mundo, aqui e ali, só que é um conselho que nós precisamos agora, nesse momento, que se posicione quanto à volta às aulas, que até hoje não fez nesse momento de pandemia, principalmente nesse momento, Marisa, de pandemia. Todo mundo está fazendo esse debate, todos os conselhos, o tema do momento é esse, né? Sim, Olha, mas eu quero, Bill, assim, repudiar veementemente essa posição do prefeito e da Câmara Municipal em não democratizar a escolha dos membros do Conselho Municipal de Educação. Absurdo, eles estão desrespeitando um princípio da Constituição Federal e da LDB, que é a gestão democrática da educação pública no Brasil, também na escolha dos conselheiros. Então,
nós vamos denunciar isso aqui pela Assembleia Legislativa, dizer que a Prefeitura de São Roque não respeita a gestão democrática e não respeita as comunidades escolares para que elas tenham representatividade num conselho importante de formulação também de políticas públicas e de fiscalização do executivo e, sobretudo, financiamento da educação. A gente viu esse conselho estar preocupado em fazer um código de ética, pessoas desse conselho, fazer um código de ética para não vazar informação de dentro do conselho. Então, ao invés deles estarem debruçados em fazer um parecer, uma deliberação sobre a metodologia, sobre coordenador, professor, acredita que nós não temos uma apostila, o livro do PNLD não está sendo disponibilizado para os alunos e nós aqui temos que produzir o texto, a escrita para o aluno e retirar atividades. E tem coordenador querendo fazer a gente escrever TCC. Além de eu estar fazendo um desvio de função, porque eu não sou autora de livro didática, tem coordenador querendo, volta 4 e 5 vezes. Quer dizer, em vez de eles estarem preocupados com esse distanciamento, né? O que nós vamos criar? Uma apostila de reforço? Ou vamos mandar o livro para a PNLD? Não tem para todo mundo. É muito mais fácil xerocar o que está faltando. Inclusive, de 1º ao 5º ano é consumível. Por que não mandou, né? Achar alguma forma de entregar esse material nas casas dos alunos, levar com o transporte escolar para aquele que mora mais distante. Então, são várias atribuições que o Conselho poderia ter feito, mas eles estavam preocupados em escrever um código de ética para não vazar para a associação as atitudes antidemocráticas que eles têm lá dentro do Conselho. Eles estão preocupados em manter a ata na casa de algumas pessoas, em não dar cópia das atas. Então, essas são as pessoas que estão mais uma vez lá dentro do Conselho. E outra coisa que eles estão preocupados é de alguns gestores colocarem nos grupos das escolas que não se pode fazer campanha, agora é época política, tome cuidado para não perder o cargo, tome cuidado. Então, eles são mais preocupados com o contexto político do que com o contexto da educação, que vem assim, com salas lotadas, com inclusão despejada, com professor apanhando na escola, com falta de acompanhamento, com falta de tudo, falta de uma qualidade de ensino. Então, a gente precisa realmente de um conselho que saia e não fique lá dizendo com a síndrome do pequeno poder, eu sou o presidente, ou eu sou o secretário, ou o vice-presidente, que levante e vá ver essa escola particular, o que ela está fazendo, porque o Conselho Municipal fiscaliza, principalmente o infantil. O fundamental é a critério da diretoria de ensino. Então, é isso que a gente espera de um Conselho Municipal, que não fique preocupado em esconder coisas da associação, em esconder a ata da associação com código de ética, mas que emita um parecer falando sobre a volta às aulas, sobre a pressão das escolas particulares e sobre essa falta de condições que os alunos têm em relação às aulas online. Exato, Marisa. Tanto é que os nossos municípios vizinhos já se posicionaram com relação a essa volta às aulas deste ano, que a maioria, alguns prefeitos já decretaram que não volta. E o nosso prefeito, cadê? Cadê o posicionamento dele? Cadê a postura dele? E cadê o CME que não está fiscalizando isso? Cadê o CME que não está cobrando o prefeito com relação a essa retomada de aula, se sim ou se não? E como será? Aonde está? Eu acho que agora, olha, vai ter eleição municipal para escolher um novo prefeito e uma nova Câmara de Vereadores. É importante que os novos vereadores que vão assumir, que serão eleitos, que eles assumam esse compromisso de renovar o processo de escolha, para que eles aprovem uma lei na Câmara Municipal exatamente na perspectiva da gestão democrática, sobretudo da escolha dos conselheiros. É importante que vocês pressionem esses candidatos, peçam para que eles assumam compromissos públicos com a democratização do Conselho Municipal de Educação. É um momento oportuno para fazer isso. Em relação aos outros também, ao CAI, né? Precisa mudar, precisa ter pessoas que estejam lá. Não é uma crítica ao conselho, é uma crítica ao sistema. As pessoas precisam entender que ela está lá para fiscalizar o recurso dos 25%. Os conselhos são importantes, por isso o Conselho do Fundeb, o Conselho Municipal, eles fiscalizam, então eles não podem estar presos ao prefeito. O
para ter independência e autonomia. Não precisa contar papo porque tem o celular, chegar ao ponto de contar papo, porque eu tô com o celular do prefeito, porque agora eu tenho um contato. Gente, é síndrome do pequeno poder isso. A gente não quer o celular, a gente quer que se resolva, a gente quer que a pessoa sente e fale, não é isso, está causando distanciamento, está causando uma lacuna pedagógica, está dificultando, porque muitas pessoas, eles medem a educação como as escolas de centro, e as escolas de periferia é diferente. Eu trabalho em escola de periferia, não pego o sinal do celular, é outra realidade. Então, a gente precisa realmente dessa democratização e que essas pessoas que foram escolhidas, né, pelo prefeito, que sejam uma coisa temporária, que eles realmente mudem a lei e chamem uma eleição que possa ter... A gente não quer participar, não. Eu, particularmente, aqui deixo publicamente que eu não sou candidata a nada, não quero participar do conselho, a gente já tem associação, o trabalho é grande, mas que se oxigenize esse conselho, que mostre que outras pessoas têm a oportunidade de participar, de aprender, que oportunize o conhecimento, formação, que esse é o papel do Departamento de Educação também em relação ao Conselho, da assistência, da ferramenta, da formação, né, para que possa ser um processo democrático de fato. Sem dúvida. Contem com o nosso total apoio nessa luta, viu, pela democratização dos conselhos, não só do municipal. Sim, de todos, né? É o que está faltando. Porque muito me preocupa essas escolhas que o prefeito fez, se ele tem conhecimento, se ele foi atrás, se essa pessoa realmente tem a noção do que é um conselho, se sabe realmente qual é o seu dever, como se proceder nesse conselho, porque se escolher a dedo, fulano e ciclano é fácil, muito fácil. Mas esse ciclano, esse beltrano, esse fulano, eles realmente sabem qual é o papel do conselho? Eles estão dispostos a fazer esse papel? Essa é a minha pergunta. Você tem que ter pessoas competentes, pessoas com preparo. Comprometidas, né, deputado? Político, pessoas comprometidas. E quando tem a parte da gestão democrática, a comunidade, a categoria, quem que eles vão escolher? Eles vão escolher realmente alguém que saiba e alguém que fale por eles. E não que o executivo fale-se por si só, mas sim que eles falem representando cada seu segmento. Sem olhar no umbigo, sem olhar a grade de aula. Exato, porque dessa forma, escolhido pelo executivo, como ao meu ver foi, simplesmente vai ser o que o Departamento de Educação e o prefeito achar conveniente a eles. Sem dúvida, viu? Vocês estão cobertas de razão nessa luta. Eu penso que o senhor poderia falar um pouquinho sobre essa resolução de retornar às aulas, né, que é incongruente aí, que saiu hoje. Eu vou falar, olha, hoje o governador Dória, juntamente com o secretário estadual de Educação, que eu chamo de Rocieli Ventralbe, publicaram uma resolução no Diário Oficial, que é a Resolução 61 de 2020, oficializando o genocídio da educação, oficializando as mortes que ocorrerão no estado de São Paulo. Hoje o estado de São Paulo já tem 30 mil pessoas mortas, é o estado que tem o maior número de mortes na América Latina inteira. O estado de São Paulo tem mais pessoas mortas do que todo o estado, do que todo o país, um país como a Espanha, por exemplo, a Itália, só o estado sozinho, olha o absurdo, mais que a Argentina, mais que o Chile, mais que o Uruguai, um estado. E a cidade de São Paulo, por exemplo, é a segunda cidade do mundo em número de mortes. Só perde para Nova York, em primeiro lugar, e atrás São Paulo. E no meio dessa pandemia, desse ambiente de morte, de luto, ele publica essa resolução autorizando já a volta às aulas exatamente no dia 8 de setembro. Eu tomei as providências, logicamente, já acionei hoje mesmo pela manhã o Ministério Público Estadual, pedindo a revogação da resolução. Apresentei um projeto de decreto legislativo que já começou a tramitar aqui na Assembleia Legislativa para revogar e anular esse decreto, essa resolução. Não é um decreto, é uma resolução, né, de orientação de volta às aulas. E é uma resolução, Beth
e Marisa, que, na verdade, joga toda a responsabilidade da volta às aulas para as famílias e para as escolas. O Estado lava completamente as mãos. Todas as medidas devem ser tomadas e organizadas pela comunidade escolar. O Estado não se compromete com absolutamente nada. E é um absurdo isso. Quando você lê aquela resolução 61, você dá vontade de dar risada, porque ele fala que as escolas devem usar os laboratórios de tecnologia. Fala, mas que laboratórios são esses que nós não conhecemos da rede Qual é a realidade estadual? desses laboratórios nas escolas? Que os professores devem organizar atividades culturais e esportivas. Nós temos centenas de escolas sem quadras, sem espaços para as atividades culturais. As escolas não têm teatros, não tem palco, não tem quadras. Muitas da rede estadual que eu mapeei, aqui tem umas 400 ou 500 escolas, no mínimo, que não tem quadras para as aulas de educação física. Tem as escolas de lata, que são muitas também, em todo o estado. Então, ele fala de uma escola imaginária, que na prática não existe. Então, é uma resolução que nós consideramos genocida no sentido de que ela estimula a volta às aulas e ela atende os interesses das escolas particulares, na verdade, né? Da associação dos donos das escolas particulares, que vem pressionando, vem acionando a justiça para que haja a volta às aulas. Então, ele atende a esse setor econômico. Ele já liberou tudo, na verdade, atendendo a Fiesp, os interesses econômicos da Fiesp, da Associação Comercial de São Paulo, e agora ele cede para os donos das grandes escolas particulares de São Paulo. É disso que se trata essa resolução. Porém, nós já tomamos as iniciativas todas do ponto de vista legislativo e do ponto de vista da justiça, acionando o Ministério Público estadual. Mas, de qualquer forma, não haverá volta às aulas, porque os profissionais da educação não voltam. Haverá greve geral, greve sanitária, porque os professores já estão trabalhando, e trabalhando muito durante esse período. Acontece que não é possível a volta às aulas sem testagem em massa, sem vacinação, sem condições básicas. Nossas escolas, vocês sabem, vocês que estão no chão da escola, elas não têm capacidade, não têm condições, do jeito que elas estão hoje, de receber os alunos, mesmo que parcialmente. Haverá um aumento profundo das contaminações. Todos os estudos mostram isso, estudos científicos, todas as experiências mostram isso. Agora mesmo em Manaus acabou de acontecer 342 professores contaminados com coronavírus, porque as escolas foram abertas em 15 dias. Então, em vários lugares onde houve abertura, imediatamente houve também o fechamento, porque aumentou a contaminação. Então, todas as orientações, todos os sanitaristas, especialistas, estão dizendo que não é para voltar, a escola não abre mais no ano 2020, só no ano que vem, mas no outro cenário, com vacinação, com testagem, né? O que nós estamos defendendo, então? Nós defendemos que todas as escolas do Estado fiquem fechadas até o final do ano, e que nesse período as secretarias de educação, sobretudo aqui a FDE, elabore um plano de reformas e de adaptação de todas as escolas públicas, garantindo o arejamento, ventilação, garantindo também a entrega de computadores e banda larga para todos os alunos das redes públicas de ensino do Estado de São Paulo, e o mesmo também para professores. Os professores precisam ter banda larga, bancada pelo governo, e computadores, né, de última geração, e até mesmo cadeiras ergométricas, porque, olha, eu conheço várias pessoas que trabalham em empresas, em bancos, que me dizem o seguinte: olha, eu estou trabalhando em casa, a empresa me mandou um computador última geração, uma cadeira ergométrica, né? Acho que é esse o nome correto, uma cadeira que você não prejudique sua coluna, por exemplo, e paga a banda larga para a pessoa. Tem empresa que paga até a conta de luz, porque a pessoa consome mais, fica mais em casa. O Estado não investiu nada, não investiu um centavo, nem nos professores e muito menos nos alunos. Na rede estadual, por exemplo, nós temos 35 mil professores eventuais temporários que não receberam um centavo de salário. Estão passando fome, necessidade, dependendo de favores de familiares,
dependendo de de cestas básicas das subsedes da POESP, que é o Sindicato dos Professores, e 35 mil professores. E nem na merenda escolar o Dória quis pagar a Bolsa Alimentação para os 3 milhões e 500 mil alunos da rede estadual. Ele só pagou por uma parte, para 20% da rede. O Ministério Público entrou com uma ação, junto com a Defensoria Pública, ganhou a ação, aí o governo recorreu e paralisou a liminar, né? Cassou a liminar. Então, o Dória não investe nos alunos, não investe nos professores e empurra, né, os professores, os servidores da educação, os alunos, para um grande laboratório. Vai ser uma grande cobaia, né? Ele transformou os professores e os alunos em cobaias aqui no estado de São Paulo, empurrando todo mundo para o matadouro. Haverá uma explosão na contaminação caso isso seja mantido, mesmo com poucos alunos, com 20%, 35%, porque é impossível manter distanciamento e seguir esses protocolos todos numa escola. Vocês sabem, não é possível isso com criança, né, com adolescente. Eu aqui na Assembleia Legislativa vejo os deputados, né, tem toda uma marcação no chão de 1,5 m, mas estão todos juntos conversando como se nada tivesse acontecido. Alguns até nem usam as máscaras. A gente já teve até umas denúncias aqui. Imagine vocês numa escola, isso não será possível. Então, é genocídio mesmo da educação, porque haverá uma contaminação em massa dos profissionais da educação, dos alunos e dos pais dos alunos também, familiares em geral, serão contaminados, porque nós temos um cálculo aqui mostrando o seguinte: se as aulas voltarem no estado de São Paulo, nós teremos 13 milhões de pessoas a mais se movimentando no estado de São Paulo, que é quase 1/3 de toda a população. Imagine vocês, 13 milhões de pessoas se movimentando e transportando o vírus, o coronavírus, para cima e para baixo. Aí você vai ter uma contaminação pior do que o início da pandemia. Então, por tudo isso que nós não voltaremos, haverá greve geral da educação, desobediência civil, nós estamos judicializando, já fomos ao Ministério Público, estamos acionando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né, e aqui na Assembleia Legislativa tentando revogar a resolução do Dória. E como vocês disseram, os municípios estão já anunciando que não voltam. Aí são os prefeitos mais, eu diria, sensatos. É uma questão de sensatez, porque os estudos científicos mostram que não é possível voltar. Os sanitaristas, os especialistas, todos têm a mesma opinião. As pesquisas mostram também isso, que quase 80% das famílias, os pais de alunos, são contra a volta, porque eles se deram conta da gravidade da situação. Então, o prefeito tem que ter o mínimo de sensatez, já anunciando que não haverá a volta às aulas no ano de 2020, até para não criar um terrorismo psicológico. Os professores estão me ligando aqui da rede estadual o dia todo, falando: não posso voltar, eu tenho 60 anos, sou grupo de risco. As pessoas, mesmo quem não é grupo de risco, tem medo, porque mora com os pais, tem um avô, uma pessoa de idade na sua casa, então ela vai tem medo de contaminar essa pessoa. Imagine vocês, então há um desgaste emocional. Então, o que nós estamos defendendo? Olha, nesse período, o governo garanta internet para todos, computadores para professores e alunos, para que ele faça as reformas e adequação da rede física das escolas, no novo momento do coronavírus, né? Agora, o arejamento vai ser fundamental de agora em diante, a ventilação, a diminuição do número de alunos por sala, isso é um outro desafio importante, que o governo crie imediatamente um programa de alimentação escolar para todos os alunos, que eles recebam cartão, né, com valor, para que eles possam comprar alimentação, mas que não seja R$ 55, né, porque isso não dá nem R$ 2 por dia durante um mês. Tem que ter um valor adequado a garantir, é o valor que eles gastariam, investiriam na merenda escolar. Tem que transportar esse valor para o cartão dos alunos, cartão alimentação, e que eles criem um programa também de apoio de saúde mental para professores e alunos, porque ninguém escapa impunemente de um isolamento social como esse, dessa tensão toda.
Então, tem que ter um programa com psicólogos, com terapeutas, com psicanalistas, com psiquiatras, dando um suporte para os profissionais da educação e também para os alunos, para as famílias famílias estão estressadas, estão com desgaste emocional, né? A gente tem vida emocional também, vida mental, e ela é afetada por um processo de tensão, a morte presente o tempo todo nas famílias dos nossos alunos, em volta de nós. Então, tudo isso gera desgaste emocional e mental. É isso que nós estamos exigindo nesse momento do governo. Mas voltar às aulas, isso não é possível. Nós gostaríamos de voltar. Vocês gostariam de voltar Sim. também, abraçar os alunos, ver quem não quer voltar. Todo mundo quer voltar, mas a gente quer voltar com vida, né? A vida é o principal objetivo que a gente tem que perseguir nesse momento. Então, é isso. Mas nós estamos já com a representação do Ministério Público protocolada e com o nosso PDL, chama Projeto de Decreto Legislativo revogando a resolução número 61 do Dória, que eu apelidei de a resolução do genocídio da educação do Estado de São Paulo. Professora, a gente agradece aí o seu trabalho, viu? Porque se não tivermos alguém que esteja lá entendendo, né? O senhor como foi diretor de escola, professor, né? Que conheça realmente a realidade de uma escola, que a gente não consegue evitar o contato, essa espontaneidade da criança, do adolescente, assim, é incongruente, porque eles mesmos defendem o isolamento, não a multidão, e aí eles querem colocar a volta às aulas. Então a gente vê que é uma pressão capitalista, uma pressão sem propósito algum, né? E aí, assim, pela UNCM, eu faço parte do conselho eu sou presidente do Fundeb, e a gente tem o grupo da UNCM, e a gente vê o posicionamento dos conselhos, o quanto tem sido firme, estudando, emitindo pareceres, emitindo formação para os professores, inclusive, assim, sempre na defesa do aluno. E a gente tem essa preocupação aqui também, por quê? Porque nós temos professores que já perderam entes queridos, nós temos professores que estão com familiares desempregados, então esse embasamento psicológico aí, para os alunos, para as famílias, também tem que ter para os professores, porque nossa situação no momento é uma situação delicada, onde parece que quem está indo na escola, para eles, dá a impressão de que quem está indo todo dia trabalhar, a pandemia acabou. Nós temos, né, eu como historiadora, a gente pode falar lá, se remeter à gripe espanhola, né? A gente vê aí aquela falsa sensação de que acabou, aí vem uma segunda contaminação muito pior, porque tá todo mundo liberado, todo mundo achando que nada acontece, que a máscara é opcional. A gente tá vendo político aqui, candidato, pré-candidato, fazendo campanha, dando toquinho na mão aqui sem máscara. Então, assim, é um desrespeito, porque se ele não acredita, ele não quer usar mais, mas ir a um lugar, né, tocar nas pessoas. Então, a gente faz esse apelo aí. E eu queria agradecer, a gente está vendo aqui no chat, vários professores se posicionando, Michele, Ana, Diana, Genilton, né? São professores que estão sempre aí acompanhando o nosso trabalho, Débora Cristina, a outra Diana, então boa noite, o vereador Etelvino, que a gente deixa muito claro que nossa ação não é política, o vereador Etelvino é um vereador de situação, que a gente sempre teve contato, e ele sempre respeitou a Janaína, que está aqui no chat, então a gente sempre teve esse diálogo com o vereador, por quê? Porque às vezes a gente até briga, defende cada um o seu posicionamento, mas o respeito de ouvir quem está na sala de aula, de quem está vivenciando isso, de que precisa mudança, de que precisaria ter já alterado essa lei. Aí eu faço a pergunta, tantos advogados lá para escrever uma lei desde o começo de julho. Então a gente lamenta esse postergar do prefeito aqui, que precisa dar uma posição para as escolas particulares, dar uma posição para a rede pública. A gente acredita que a rede pública não volta, mas as escolas particulares ficam nessa ansiedade também, ficam ligando para a associação. Eu tenho aqui as mensagens, as ligações das escolas particulares perguntando, viu, vocês que são da associação, vocês têm uma posição? Porque o prefeito fez reunião com a gente, fala uma coisa, mas nós recebemos um documento do Departamento de Educação, parece que diz outra. Então a gente fica numa situação, enquanto associação, a Beth está aqui como presidente, não me deixa mentir, que nós tentamos dialogar, mas ao mesmo tempo a gente vê que é um processo de que no momento, vamos calar a boca porque é momento de eleição, e as coisas não mudaram nada. Infelizmente é isso que a gente tem visto. Tem um posicionamento, né, Marisa?
Aí que está o papel do CME. É nessa hora que o CME deveria entrar para pedir um posicionamento do nosso prefeito. E lembrando, para deixar claro, Marisa, como o próprio deputado acabou de nos falar, fica a critério do prefeito. O prefeito pode determinar que as aulas não voltem esse ano. Não precisa esperar do Estado, não precisa esperar do Dória. É só decretar que não volta esse ano, porque ele tem essa autonomia. Então, o prefeito, ele pode sim, e deve até anular essas aulas, anular não, ter apenas as aulas online, que, ao meu ver, também prejudica alguns alunos, porque não é todos que têm o acesso, infelizmente. Mas as aulas presenciais somente o ano que vem. Esse ano não tem mais como, não há possibilidade. E para isso, o prefeito tem sim autonomia de se posicionar. E o CME tem o dever de cumprir o papel dele, que é cobrar isso do prefeito. Sem dúvida, Beth, você colocou bem. O prefeito não é obrigado a seguir essa resolução 61. Isso é do Estado, é uma orientação para a rede estadual, para a rede particular e para as redes municipais. Porém, cada ente federativo toma a sua decisão. Tanto é que muitas prefeituras não seguem essa orientação. Inclusive, até prefeituras ligadas ao PSDB, de prefeitos tucanos, como São Bernardo do Campo, Diadema, em vários lugares onde tem prefeitos aliados do Dória, já foram anunciados os informativos dizendo que não haverá volta às aulas mais no ano de 2020. Então, o prefeito aí tem autonomia para falar, olha, não voltaremos mais, o conselho teria que fiscalizar. Por isso que tem que ter eleição direta, conselho, uma escolha democrática dos seus membros. Mas, olha, parabéns aí pela luta de vocês, da associação, Beth, Marisa, vocês estão fazendo um diferencial na luta em defesa da educação em todo o estado de São Paulo, não só aí na região, mas vocês são um exemplo de luta para o magistério, para os profissionais da educação em geral no nosso estado, fazendo os enfrentamentos necessários em São Roque e em outros municípios. Parabéns e contem com o nosso total apoio nessa luta. Muito obrigada. Nós agradecemos sempre estar presente, sempre nos orientando, nos esclarecendo muitas coisas. Então, a gente agradece muito a sua presença com relação à nossa luta, deputado. E agradecemos também de nos representar aí e lutar por nós também. Estamos juntos. Obrigado, Beth, Maria. Um abraço para vocês e a todo o pessoal que está acompanhando a nossa live. Eu vou ter que voltar, que vai ter votação agora. Eu tenho que descer lá para o plenário. Um abraço para vocês. Obrigada, professor. Obrigada, Beth. Obrigada a todo mundo que está aqui participando no chat, que está assistindo. Foram bastante pessoas acompanhando. E a gente conta com o senhor aí para ser a nossa voz, né, na Alesp, para podermos continuar a luta pelo magistério. Então, tenha uma boa noite todo mundo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada, Tchau.